Boa tarde. O objetivo dessa aula aqui vai ser apresentar a vocês um jogo que exemplifica alguns conceitos de probabilidade, como, por exemplo, o passeio aleatório. E para isso, temos hoje dois voluntários, o Eldon e a Maria da Horda. Então, o objetivo desse jogo aqui é adivinhar a cor da carta correspondente. Então, os jogadores, em turnos, eles tentam adivinhar a cor da carta que está no topo do baralho. Como esse baralho, como vocês podem ver, ele vai estar bem embaralhado, a probabilidade da carta no topo ser preta ou vermelha é igual a 1/2 na primeira rodada e é praticamente igual a 1/2 em cada uma das rodadas subsequentes. Então, cada vez que o jogador adivinha a cor da carta correspondente, ele ganha uma ficha do outro jogador. E se o jogador não adivinhar a carta correspondente, então ele perde uma ficha para o outro jogador. Então, vamos começar o jogo. Vermelho. Preto. Vermelho. 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 Ops, coringa. Vamos para o seguinte. Vermelho. Preta. Vermelho. Preta. Preta. Preto. Vermelho. Preta. Preta. Vermelho. Preta. Vermelho. Vermelho. Então, a Maria Eduarda ganhou desta vez. E vamos ver agora quantas rodadas dura esse jogo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rodadas. Então, nesta oportunidade, o jogo teve uma duração de 9 rodadas. O jogo que acabamos de ver é uma simulação usando recursos simples, como por exemplo esse baralho, e um conjunto de fichas iguais do chamado passeio aleatório simétrico, que corresponde a esse desenho aqui. Então, para transformar esse jogo num problema matemático, o que vamos imaginar é um personagem andando pela rede inteira, com sítios desde 0 até 2n. N aqui representa o número de fichas no jogo que acabamos de ver. E a posição do personagem corresponde à quantidade de fichas que um dos jogadores tem após um certo número de rodadas. Como o baralho ele está, em princípio, bem embaralhado, a probabilidade de a carta no topo do baralho ser vermelha ou preta é simplesmente igual à proporção de cartas vermelhas ou pretas que tem no baralho. Essa proporção, no início do jogo, é igual a 1/2, e no decorrer do jogo ela fica aproximadamente igual a 1/2, e, a princípio, para os fins do jogo e da modelagem matemática do jogo, vamos considerá-la igual a 1/2, porque a diferença é muito pequena, no caso do jogo que acabamos de ver. Então, esse personagem ele vai ou
para a esquerda ou para a direita com probabilidade de 1/2 a cada rodada. E o chamado problema da ruína do jogador corresponde a saber qual é a probabilidade do jogador, começando com uma quantidade de fichas X no instante 0, terminar o jogo, seja, digamos, com 0 fichas. O jogo ele termina quando um dos dois jogadores obtém todas as fichas do outro jogador. Então, isso quer dizer que o jogo vai terminar ou quando a posição desse personagem aqui seja igual a 0, ou quando a posição dele seja igual a 2n. Então, esse problema é chamado o problema da ruína do jogador. Um problema clássico de probabilidade e que nos vai dizer qual é a probabilidade de um jogador começando com um número de fichas dado no nosso jogo tem de ganhar ou perder o jogo, dependendo se representarmos o 0 como a situação onde um jogador ganha ou um jogador perde. Para calcular a probabilidade do personagem começando no ponto X chegar em 0 antes que n, vamos usar o seguinte procedimento. Vamos chamar de U de x dita probabilidade e vamos observar primeiro que U de 0 é igual a 1. Ou seja, se um dos dois jogadores no nosso jogo começa sem fichas, o jogo acaba imediatamente e aquele jogador continua com 0 fichas. Então a probabilidade dele chegar em 0 antes de 2n é igual a 1. Se o nosso personagem for o jogador que começa com todas as fichas, então o jogo também acaba imediatamente e ele não chega em 0. Portanto, a probabilidade, essa função U, avaliada em 2n, é igual a 0. Agora, para x diferente de 0 ou 2n, é possível calcular uma relação entre U de x mais 1 e U de x menos 1. Como é que essa fórmula aqui é derivada? Na primeira rodada, temos duas possibilidades. Ou o jogador com o número x de fichas, ele perde uma ficha, ou ele ganha uma ficha. Cada uma dessas possibilidades acontece com probabilidade 1/2. Então, isso quer dizer que a probabilidade de chegar em 0, saindo de x, vai ser igual a 1/2, dependendo, esse 1/2 multiplica esses dois números, porque as duas probabilidades, tanto para a direita como para a esquerda, são iguais a 1/2. Então vai ser a probabilidade do jogador que começando com x mais 1 fichas, acabar com 0 fichas, mas a probabilidade do jogador começar com x menos 1 fichas, terminar com 0 fichas no nosso jogo. Então, essa equação aqui nos dá, podemos ver que temos exatamente 2n mais 1 incógnitas, que são os possíveis valores dessa função U de x, de 0 até 2n. E temos exatamente 2n mais 1 equações. As duas equações aqui em cima, que funcionam como condição de fronteira para essa equação aqui embaixo, que podemos pensar como uma recorrência linear para U de x. Então, esse sistema de equações, sendo um sistema linear, é possível verificar que tem solução única e a solução desse sistema é bem simples. E é simplesmente igual a U de x igual a 1 menos x dividido por 2n. Então, a função U de x é a interpolação linear entre esses dois valores aqui.
é muito fácil verificar que essa função efetivamente satisfaz estas equações aqui. E a unicidade da solução segue simplesmente de critérios gerais de álgebra linear. Agora que conseguimos calcular as probabilidades do jogador perder o jogo começando com X, com um número X de fichas, podemos tentar calcular quantas rodadas em média o jogo vai durar. Ou, em termos do passeio aleatório, quantos passos o nosso personagem vai dar até chegar, seja em 0, seja em 2n. Então, a ideia é, novamente, determinar uma equação para aquele número médio de rodadas. Então, para isso, definamos f de x como a duração média do jogo, começando com x fichas. Notemos que esse número aqui, a duração do jogo, é uma variável aleatória, é um número aleatório. Portanto, não podemos dizer quanto que ele vai valer exatamente, mas podemos tentar calcular quanto é que, em média, esse jogo vai durar. Então, nesse caso aqui, a equação satisfeita pela função f é a seguinte. Primeiro, quando um jogador começa com 0 fichas, ou com todas as fichas, o jogo acaba imediatamente, portanto a duração média é 0. Então, temos essa equação aqui, basicamente de graça. Agora, depois da primeira rodada, podemos argumentar como anteriormente. Com probabilidade 1/2, o número de fichas do nosso personagem vai de x para x menos 1, e com probabilidade 1/2 vai de x para x mais 1. Portanto, a duração média do jogo vai ser 1/2 da duração começando em x mais 1, mais a duração começando em x menos 1, mas agora mais 1. Porque nesse argumento de deixar uma rodada passar, a duração já é pelo menos igual a 1. Portanto, a equação que a função f satisfaz é muito parecida com a equação que a função u satisfaz. Só que agora tem esse termo não homogêneo igual a 1 no lado direito da equação. Portanto, essa equação aqui, sendo uma equação linear não homogênea, a sua solução é simplesmente a soma de uma solução particular, a solução mais geral, sem tomar em conta, por enquanto, a condição de fronteira aqui em cima, é a solução geral da parte linear mais uma solução particular dessa equação. Então, seja por um argumento recursivo, seja simplesmente olhando para números pequenos e inferindo qual é a forma geral da função f, podemos chegar na seguinte conclusão, que é que, na verdade, a solução desse sistema de equações é dada por f de x igual a x vezes 2n menos x. Perdão. Não está certo. X vezes 2n menos x. Então, a duração média
do nosso jogo, começando com x fichas, é igual a x vezes 2n menos x. Voltando ao nosso jogo original, no nosso jogo original, cada jogador começa com 5 fichas. Portanto, isso quer dizer que, nesse problema da ruína do jogador, ou do passeio aleatório, n vai ser igual a 5 e x vai ser igual a 5. Portanto, u de x é igual a 1/2. U de x igual a 1/2 é uma coisa que nós já esperávamos, porque quer dizer que a probabilidade de cada um dos dois jogadores ganhar é a mesma. E isso é natural por causa da simetria do problema. Os dois jogadores começam com o mesmo número de fichas e com o mesmo conhecimento sobre o baralho e, portanto, não faz diferença no início se você começar ou não. Então, as probabilidades são iguais a 1/2, ambas, de ganhar ou perder. E, talvez mais interessante para nós é que a duração média, o número de rodadas que o jogo vai durar, vai ser 5 vezes 5. 5 que é igual a x, e esse 5 aqui que é, na verdade, 2n menos x. 2 vezes 5, 10, menos 5, 5. E 5 vezes 5 dá 25. Então, agora, vamos jogar mais uma vez o jogo para ver o que acontece desta vez. Então, vamos para mais uma rodada do nosso jogo. Então, vamos embaralhar bem embaralhado esse baralho de cartas aqui, para as cores das cartas elas serem praticamente aleatórias. E vamos começar nossa brincadeira agora com o Eldon começando. Vermelho. Preto. Vermelho. 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 Preta. Vermelho. Preto. Preta. Vermelha. Preta. Vermelho. Preta. Vermelho. Vermelho. Preto. Preto. Vermelho. Preto. Vermelho. Preta. Preta. Vermelho. Vermelho. Preta. Vermelho. Preto. Vermelho. Preta. Vermelho. Preto. Vermelho. Preta. Preta. Preto. Preta. Vermelho. Preta. Preto. Vermelho. Preta. Preta. Vermelho. Preta. Vermelho. 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 Preta. E dessa vez, Maria Eduarda ganhou. E vamos ver quantas rodadas o jogo durou dessa vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 rodadas. Para você, professor, que está assistindo esse vídeo, uma atividade muito interessante a ser feita em aula é preparar um conjunto de cartãozinhos, distribuir para uma turma, pedir para 2 voluntários jogar esse jogo que acabamos de ver e pedir para a turma escrever no cartãozinho quantas rodadas o jogo vai durar.
isso pode ser feito 2 vezes. Uma vez, antes de explicar que o tempo médio de duração desse jogo é 25, e depois de explicar que o tempo médio de duração é 25. Como variável aleatória, como número aleatório, o número de rodadas que o jogo tem não se concentra ao redor da sua média. Isto quer dizer que, apesar da média ser 25, a probabilidade do número de rodadas ter um valor muito menor ou muito maior que 25 é relativamente grande. Então, adivinhar qual é o número de rodadas esperado não é tão fácil de fazer. Então, numa turma de uns 40 alunos, é esperado que só 1 ou 2 pessoas consigam, na prática, adivinhar quantas rodadas o jogo vai durar. Esperando que tenham gostado desse jogo e que tenham aprendido um pouquinho mais sobre como é que probabilidade aparece em situações práticas do dia a dia. Me despido. Muito obrigado pela atenção.